Eu não sei qual foi a maior ajuda que vocês tiveram na vossa vida. Uma das minhas maiores ajudas foi aos meus 13 anos de idade. Eu estava no Claro da Regente, não conheço Claro da Regente? Ok, ali na Boa Vista. E era o lugar onde eu estudava. E numa das minhas peripécias, talvez o meu filho depois profeticamente subi a uma árvore. E ao subir a árvore, eu caí. E fiquei amarrado aqui pelas costas. E fiquei realmente com problemas em respirar, tudo isso. Um amigo meu que tinha feito o treinamento para socorrista, socorreu-me. E não se está a ouvir? E realmente foi um socorro oportuno. Senti mesmo que o que ele fez por mim resultou. E ajudou-me imenso, não é? Então tenho uma dívida para com ele. Ele morava ali na Foz, era um rapaz que estudou comigo. Depois perdi o rastro e ele também perdeu a mim. Mas nunca me esqueço dessa história. Porque às vezes nós temos ajudas que são realmente indispensáveis, não é? Quando nós pensamos nesta história da Páscoa que hoje celebramos, deste Jesus que ressuscitou, verdadeiramente, o que é que esta mensagem tem a ver connosco? Quais os subsídios, quais as garantias, o que Jesus traz para cada um de nós que se aproxima dele? Era sobre isso que eu queria meditar hoje convosco, muito brevemente, no livro de Lucas, capítulo 24, escrito por um médico, o doutor Lucas, que escreveu esta carta histórica de uma forma muito interessante, a narração da vida de Jesus. E já no final, depois da sua ressurreição, Lucas capítulo 24, versículo 36, diz assim: a seguir, e falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e disse: paz esteja convosco. E eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam que estavam a ver um espírito. Uma das coisas que Jesus trouxe, certamente, àqueles discípulos que estavam a pensar o que é que seria da vida deles, porque tinham investido 3 anos da sua vida a seguir um homem que, afinal, tal como todos os outros homens, morreu. Na verdade, eu penso que havia um misto de sentimentos naquele final de vida, mas dá a entender, por o relato da história, que eles não acreditavam ainda que Jesus ressuscitasse. Daí que voltaram para o seu caminho, para os seus labores, para os seus trabalhos. E quando Jesus aparece a eles, a primeira coisa que Jesus diz é: o quê? Paz seja convosco. Porquê que Jesus fala de paz? Porque certamente paz é algo que todos nós procuramos na vida, não é? Pessoas às vezes querem ganhar mais dinheiro para terem o quê? Mais paz. Às vezes ficam com mais trabalho, não é? Porque com menos paz. Mas o propósito da vida de muita gente, quando procuram coisas ou procuram soluções para a sua vida, é terem descanso na sua alma, terem momentos em que a paz possa trazer um repouso à sua vida. Quando Jesus apareceu no meio daqueles discípulos, o que Jesus disse foi: paz esteja convosco. Porquê? Porque o coração deles estaria a fervilhar de medos, de ansiedades, de incertezas, a pensar: o que é que vai ser amanhã? Eu tive aqui 3 anos a seguir este homem e amanhã vou ter que voltar ao meu labor, à minha vida. O que dirão os meus amigos? O que dirá a minha família? E verdadeiramente essa é a mensagem que Jesus traz. Paz, um descanso completo, dizendo que quando Cristo está presente, nós podemos descansar. E eu penso que hoje, ao vermos as notícias dos nossos dias, não é? Se calhar uma coisa que fervilha em todos nós é esta inquietude, esta incerteza, estes receios que às vezes temos. Este sentimento de que a nossa vida está realmente por um ápice. Podemos ter um infortúnio de ir até à Madeira. Estive na Madeira há uns tempos atrás, não é? Naquelas ladeiras e sem contar, não é? Um episódio triste, não é? Que leva a vida a pessoas que nunca contavam ao passar férias terminar ali. E a questão é que tu não somente tens que pensar na paz nesta vida, mas tens que pensar se tu hoje
Se tu hoje partisses para a eternidade, onde é que tu estarias? Longe de Deus ou perto de Deus? Será que realmente tu podes ter a certeza de chegar na presença de Deus e dizer assim, olha Deus, eu vou estar na tua presença porque... Porquê? Porque tu te portaste bem? Porque tu foste boa pessoa? Porque tu agiste bem para o teu próximo? Será que foi suficiente o que tu fizeste? Será que não devias ter feito mais? Porque quando tu pões as coisas nas tuas mãos, sempre vais ficar inseguro acerca se fizeste o suficiente. Então eu penso que quando Jesus trouxe isto, foi esta parte. É interessante que Romanos diz, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Ter fé é confiança em Jesus. Somente em Jesus que te vai trazer paz. Tens que estar em paz com Deus. Ou melhor, tens de ter paz com Deus para estar em paz com Deus. E Jesus traz essa paz para a tua vida se tu decidires seguir, ouvires a sua voz. Este episódio é interessante. Ele diz, eles estavam surpresos e cheios de medo, acreditavam que estavam a ver um fantasma no espírito. Mas ele lhes disse, porque estás perturbado, porque sobem dúvidas aos vossos corações. Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo, vai-me glorificar. Porque o meu espírito não tem corno em ossos. A segunda coisa que Jesus estava a dizer é ficar seguro, no meio de muitas dúvidas, e eu estou vivo. E vejo os meus olhos, e as minhas mãos. Às vezes as dúvidas é algo que nos pode levar mais perto de Deus. Lembro-me de uma mensagem de um homem chamado Josh McDowell. Ele decidiu procurar se o cristianismo era simplesmente uma história ou se era realmente algo histórico. Sabe qual é a diferença entre uma história e algo histórico? É porque é histórico realmente aconteceu. O que é uma história, às vezes, é uma historinha. E quando este homem começou a investigar o cristianismo e começou a ver se realmente esta pessoa Jesus tinha existido ou não, e começou a estudar a pessoa de Jesus e chegou finalmente ao episódio da sua morte e da sua ressurreição. E ao estudar, ele realmente ficou certo que havia muitas mais provas que atestavam a historicidade do cristianismo e de Cristo do que realmente provaste que realmente ele não existia. Porque se tu pensares bem, nós vivemos no ano 2019. Quem está cá hoje? 2019 mais depois de Cristo. Ou seja, se não tivéssemos, não tínhamos data hoje, não é? Estávamos todos mais novos, se calhar. Esta é a certeza no meio de muitas mensagens, a certeza de que Jesus, o túmulo está vazio. Realmente o túmulo está vazio. Se vocês pensarem bem, se o túmulo não estivesse vazio, o cristianismo tinha acabado naquele momento, naquela altura. Nunca tinha passado mais que aquela geração. Porque eles iriam desmantelar aquela farsa, aquela história. E nunca chegaria até nós. E Jesus estava claramente consciente, por isso ele apareceu e disse, vê das minhas mãos. A Bíblia fala que ele apareceu por muitas vezes e numa só vez a mais de 500 pessoas. E aqui ele fez a questão de ver, de apalpar-me, ver de que sou eu. No outro episódio ele aparece aos seus discípulos também e diz para eles colocarem os dedos para que eles testemunhassem que realmente era ele. Que ele tinha um corpo e que ele era real. Não era simplesmente uma ilusão. E claro, eu acho que isto é muito importante. Porquê? Porque nós vivemos num tempo de muito relativismo. As pessoas acham que cada um tem a sua verdade, mas sabem que a verdade é verdade mesmo que todos digam que é mentira. E a mentira será mentira mesmo que todos digam que é verdade. E quando nós pensamos em Cristo, esta manhã ouvimos um pouco isso. Quando nós pensamos em Jesus, nós conseguimos perceber como é que ele é único. Porquê? Porque se tu fores estudar a história das diferentes religiões, se vais estudar a história, por exemplo, do budismo, há um lugar onde supostamente
alguns profetas tiveram. Maomé, por exemplo, pensa-se que estará sepultado num certo lugar. Confúcio. Várias pessoas importantes da história. Tu vais estudando e tu podes ir lá e reverenciar o lugar onde elas estão. E quando chegas ao túmulo de Jesus, se porventura for aquele túmulo que eles dizem que estará por lá, não é? Há discussões qual será o túmulo, mas isso não importa. Mas se tu fores lá, onde é que está Jesus? Como é que está o túmulo? Vazio. Nenhum homem tornou a viver como Jesus. Eu acho que isto é algo que tu e eu devemos pensar. Nenhum homem tornou a viver. Realmente ele está vivo. Jesus fez questão de mostrar isso. E é interessante que depois acontece. Versículo 44, a seguir Jesus disse: são estas as palavras que eu vos falei ainda estando convosco. Importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Então lhes abriu um entendimento para compreender as Escrituras. E lhes mostrou que ele devia padecer e ressuscitar entre os mortos e que em seu nome se pregasse arrependimento. E aqui é uma outra coisa que Jesus nos deixa a nós. É importante que tu e eu levamos esta mensagem a todas as pessoas. Esta chamada de Jesus, é interessante a palavra lá em Coríntios que diz que nós somos a carta conhecida e lida por todos os homens. Quem tu és, a tua vida, as tuas mensagens, as tuas palavras, é visto por toda a gente. E tu levas esta mensagem para todas as pessoas. Nesta altura Jesus disse: vocês recebereis poder para serem minhas testemunhas. Poder para ser testemunhas. Para levar uma mensagem. Uma história que me impressiona muito é uma história de um evangelista que começou a notar um problema na sua garganta. E quando ele foi ao médico, ele tinha uma doença incurável que se chamava atrofia muscular progressiva. Os músculos iam começando-se a fechar até que ele iria perder a capacidade de engolir, eventualmente morrer. E ele entregou-se ao máximo ao seu trabalho de evangelista enquanto pôde. E quando não conseguia mais falar, ele começou a escrever. E numa dada altura, ele disse: Deus, eu não me importo de não ser um general, mas deixa-me ficar como um soldado. E começou a organizar um movimento de oração por toda a Inglaterra. Mesmo no seu sofrimento atroz. Entretanto, as pernas dele também começaram a perder utilidade e numa dada altura a sua voz parou por completo. Mas ele conseguindo segurar uma caneta, escrever, e num certo dia de Páscoa, uma manhã ela escreveu assim: é terrível acordar no domingo de Páscoa sem ter voz para dizer e ele ressuscitou. Mas mais terrível seria ter uma voz e não ter nada para dizer. E nós somos privilegiados por termos uma voz. E creio que temos uma mensagem para dizer. A única coisa é se tu e eu temos esta chamada e sentimos esta chamada de Deus. Porque o amor de Cristo nos constrange, nos motiva, nos empurra para levarmos esta mensagem a todas as pessoas. Eu acho que é isso que Deus está a chamar-te a ti e a mim, para nós levarmos esta mensagem. Jesus nos confia isto. A história termina, é muito interessante este Evangelho, diz assim, o versículo 50, 51, 53. E então os levou para Betânia, erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo levado para o céu. E então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. A alegria que havia neles em se alegrarem e adorarem Jesus foi incrível. Primeiro com uma história, a história de Filipe. Filipe era uma criança de 10 anos com síndrome de Down. Apesar de aparentemente ser feliz, as outras crianças da sua idade, 8 a 10 anos, são terríveis. Não paravam de fazer brincadeiras e tramódias ao Filipe. Numa dada altura, a professora disse assim: bem, na Páscoa é a altura da primavera, vamos trazer uma coisa que tenha vida. Aqui para cada um foi entregue um ovinho vazio, e as pessoas tinham que sair e procurar algo, não é? E então várias crianças trouxeram. Uma trouxeram uma flor, outra trouxe outras coisas.
que simbolizava a vida da Páscoa, a vida da primavera. E de repente, cada um dizia quem era aquilo, de repente havia um ovo. E quando abriram aquele ovo, o ovo estava vazio. E então tiveram a discutir uns com os outros, quem é que fez isto? Quem é que fez isto? E o Filipe diz assim, fui eu. E claro, as crianças riram-se sem parar do Filipe, começaram a fazer chacota dele. E eles perguntaram, mas porquê que tu fizeste isto, Filipe? Porque o sepulcro está vazio. O Filipe compreendeu uma mensagem, mesmo sendo diferente de todos os outros, que o sepulcro estava vazio. Jesus ressuscitou. E eu espero que, ao sermos aqui hoje, ao voltarmos a nossos afazeres, ao vivermos mais um dia, pela graça de Deus, nós possamos ter uma voz para proclamar e coragem para dizer: Jesus está vivo. Verdadeiramente, o seu amor por nós foi tão real, tão autêntico, tão intenso, que Ele deu a sua vida por ti e por mim. E eu não daria a minha vida por nenhum de vós, à exceção dos meus filhos e dos meus netos e da minha esposa. Desculpem ser franco. Talvez alguns ficam desiludidos a dizer que rico pastor nós arranjamos. Ok, pensem nisso à vontade, queridos. Mas eu daria a vida por meus filhos, pela minha esposa e pelos meus netos. Mas nunca daria a vida por nenhum de vós. Mesmo que nenhum de vós me tenha feito mal algum, e gosto de todos vocês. A palavra de Deus diz que Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Tal é o seu amor por ti e por mim. Ele não esperou que tu e eu fôssemos melhores e Ele se entregou por ti, tal qual tu és. Não esperes ser bom para Deus te amar. Porque tu nunca vais conseguir ser bom o suficiente para Deus te amar. Deus te ama tal qual tu és. E o amor que tu tens que fazer é simplesmente recebê-lo. Hoje, nesta tarde, dizer: Senhor, obrigado, porque tu me amas. E porque o teu amor foi tão real, tu deste provas da tua ressurreição. Tu estás vivo hoje. Ajuda-me a levar esta mensagem, a não deixar que o medo também possa, de alguma forma, me impedir de avançar. Eu quero te encorajar a não teres medo de expor as tuas dúvidas diante de Deus. Eu te quero encorajar neste dia a voltar-te para Deus. Porque quando tu tens medos e consegues exprimi-los, a tua fé vai crescer muito mais. Lembra-te daquele homem que decidiu dizer a Jesus: Senhor, se tu és filho de Deus, manda-me ir contigo sobre as águas. E quando ele começou a andar sobre as águas, houve uma altura em que ele teve. Mas pergunto-vos a vocês, e os outros? Qual dos outros andou sobre as águas? Há muitos de nós que gostamos de andar pelo seguro. A vida cristã não é para gente que quer viver pelo seguro. É para gente que arrisca ter fé num Deus que não é imprevisível no seu amor, mas num Deus que às vezes nos chama a fazer coisas que parecem imprevisíveis. Vamos orar? Nesta tarde, Senhor, eu quero pedir uma bênção para cada um de nós que está aqui. Eu oro em particular por aqueles que ouvem esta mensagem, já ouviram várias vezes, mas nunca disseram: Jesus, eu quero te seguir. Que nesta tarde seja uma tarde de oportunidade. Uma tarde em que cada um de nós que conhece esta mensagem decida tornar a sua mensagem. Por causa de Jesus, nosso Salvador, nós oramos. Quero te desafiar esta tarde, nunca, por favor, eu quero te encorajar esta tarde a tomar uma decisão na tua vida. Esta mensagem, sabes, não importa saber aqui na cabeça. Esta mensagem importa vivê-la na tua vida. Porque tudo o que tu sabes aqui, se tu não praticas, tu vais morrer. Eu vou-vos contar a minha história. Eu tinha os meus 13, 14 anos. Aconteceram várias coisas aos 13, 14 anos. Depois estava para estar cá um amigo meu. Eu ensinei um rapaz que estava para vir hoje aqui à igreja a nadar.
Estávamos os dois no Castelo do Queijo, ali em Matosinhos. E eu estava-lhe a dizer, Carlos, é assim que se nada. Eu expliquei-lhe que eu tinha estado no fluvial, na piscina fluvial, a aprender a nadar, mas sabem, a água entrava-me pelo nariz e eu nunca conseguia. Depois com o flúor e essas coisas todas, eu ficava atrapalhado e, enfim. Me deram umas coisas que não gosto muito quando sinto a água entrar aqui pelo nariz. Mas pronto, já sei nadar, gente. Há outras coisas que não sei fazer, mas já sei nadar. Mas naquela altura eu não sabia nadar. Mas eu disse ao Carlos, é assim que se nada. Expliquei-lhe a técnica, primeiro para ficar abaixado e tal. Depois disse como é que tinha que fazer com as mãos e com os pés. E a verdade é o Carlos aprendeu a nadar. E teve um professor que não sabia nadar. Nadava como um prego, como se costuma dizer. Sabes o que é que isto quer dizer? Tu podes saber muito acerca de Deus. Até podes conhecer esta mensagem, sabê-la de pé para a frente, de trás para cima. Mas se isto não tocar a tua vida, se isto não mudar o teu coração, não vai adiantar de nada. Tu vais saber a história toda, até podes contar a outras pessoas e outros podem ser salvos. Mas tu vais nadar como um prego. E sabes porque é que eu digo isto? Porque nem tu nem eu sabemos o comprimento da nossa vida, nem tu nem eu sabemos quanto tempo vamos estar cá, quantos anos vamos ver os nossos netos crescer, ou quantos quilos nós vamos engordar ainda. Eu espero não engordar muitos mais, não é? Mas a verdade é uma, é que nenhum de nós sabe o seu futuro. Mas hoje não importa saber, não importa sempre de Deus, importa entregar a tua vida a Deus. Entregar a tua vida a Jesus, dizer, Senhor Jesus, tu morreste por mim, eu quero te seguir, o meu Senhor e Salvador. Se fizeres isto na tua vida, hoje, neste dia, Deus virá ao teu encontro e tu conhecerás Jesus de uma forma completamente diferente. Tinha 8 anos de idade, sozinho no meu quarto, fechado na minha cama. Aquela tinha sido uma noite incrível, porque nós, os 3 rapazes daqui, nós éramos 3 no quarto, né? Na mesma cama, okay? 2 de um lado e outro nos pés. Alguém é desse tempo? Ok, eu era desse tempo, não é? 3 numa cama. E naquela noite, por incrível que pareça, só eu que estava no quarto. Mas naquela noite tudo fez sentido, tudo fez sentido. E eu percebi claramente que eu era um pecador, com 8 anos de idade. Quantos anos tens tu? 6? Também és pecador. Talvez não saibas isso muito, mas eu também, eu conheci-te aos 8 anos, sozinho no meu quarto. Mas eu gosto muito de ti. Ela é muito bonita e ela dança muito bem. E aos 8 anos, sozinho no meu quarto, eu conheci isso. E virei para Jesus e disse, Senhor, ser o meu Salvador. E naquela altura, Cristo entrou na minha vida, mudou a minha história. Não importa a tua idade, pode ser um encontro com Deus. Eu espero que conheças Jesus de uma forma pessoal e única. Porque pode saber muito, mas olha, se tu não souberes nadar, tu vais ao fundo como um prego. E eu espero que tu não queiras ir ao fundo como um prego. Eu espero que tu voltes para Deus, porque Ele está certamente seguro para ti. Amém?